Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que neste dia, neste domingo tão abençoado, o Espírito Santo de Deus possa te guiar, possa te orientar e te proteger a todo tempo. Que você e toda a sua casa possam ser abençoados e ministrados por Jesus Cristo neste dia. Que bom que nós temos o privilégio de nos reunirmos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente, para conhecer mais da palavra de Deus, extrair dela aquilo que nos dá vida, aquilo que nos orienta e nos faz viver segundo a vontade dele. Vamos começar esse tempo de escola dominical, meus irmãos, com uma oração. Queria te convidar, aí onde você que está com sua família, chame todos para perto. Você que está sozinho, se concentre em Deus agora. Acalme seu coração, acalme sua alma e busque a Deus em oração nesse momento. Eu queria te convidar a agradecer pela semana que se passou, interceder também por esse tempo de escola dominical, que ele possa usar esse tempo para ministrar verdades ao seu coração e também pedir por essa semana que está começando hoje, que seja uma semana abençoada na presença dele. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu de presente, Pai, que nesse dia nós possamos viver da melhor forma possível para agradar o teu coração, para vivermos segundo a tua vontade, Pai. Obrigado pela semana que se passou, onde nós podemos ter a certeza da tua presença ao nosso lado, provendo aquilo que era necessário, nos livrando de todo o mal, Pai, nos dando força para prosseguirmos na caminhada. Eu peço também, Pai, por cada irmão que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, que está nesse tempo de escola dominical conosco, o Senhor possa abrir a mente, o coração, os olhos e os ouvidos deles, Pai, para que eles absorvam tudo aquilo que vem do Senhor. E que a tua palavra possa achar morada no coração de cada um deles e possa transformar e nos moldar segundo a tua vontade, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida e esse tempo nas tuas mãos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de estudarmos a palavra dele. E continuando, como nós temos feito nos últimos domingos pela manhã, estamos estudando as cartas às igrejas do Apocalipse. Estamos estudando essas cartas e vendo o que Jesus ensinava para aquelas igrejas e o que nós podemos extrair para a nossa vida e para a igreja hoje. Como que nós, igreja do Senhor, em 2020, podemos viver de uma forma que agrade ao coração de Deus e também uma forma que possamos propagar e proclamar quem Jesus é ao nosso mundo que está ao redor, o mundo que está vivendo em tempos tão difíceis. E nós sabemos que através da palavra dele nós temos todas essas instruções, nós temos vida. A igreja só pode prosseguir porque Jesus é o dono dela, e é ele que nos sustenta pelas mãos, e é ele que nos conduz na direção do nosso Pai. Vamos então para o texto bíblico. Eu queria te convidar a abrir no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito
um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Querido Deus, a Tua palavra foi lida, Pai. Nós pedimos humildemente, fale aos nossos corações essa manhã, Pai. Me use como instrumento do Senhor. Quem sou eu para proclamar a tua palavra, Pai? Mas nós pedimos que o Senhor me use, que da minha boca saia somente palavras vindas do Senhor, e que essas palavras acham morada no coração e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vemos aqui uma carta de Jesus Cristo ao anjo da igreja em Pérgamo, ou seja, para o líder, como eu sempre ressalto, né? Esse anjo era o líder da igreja, era o pastor da igreja. Então Jesus está mandando uma carta ao líder da igreja de Pérgamo. Que igreja era essa? Era uma igreja fiel a Deus, porém que estava se misturando com a cultura e heresias ao seu redor. Era uma igreja que tolerava o mundanismo dentro dela. Era uma igreja que estava sendo seduzida por Satanás. E por que tudo isso estava acontecendo com essa igreja? Nós vemos um agravante importante aqui. Essa igreja estava inserida em uma cidade onde o maior centro cultural da Ásia se encontrava lá. Uma cidade onde eles adoravam o deus Zeus, o deus grego. Uma cidade onde estava o centro do paganismo na Ásia. Era uma cidade muito rica, era talvez a cidade mais rica da Ásia naquela época. E essa igreja de Pérgamo estava inserida em meio a esse contexto tão difícil. Imagine nós, graças a Deus nós vivemos numa cidade onde existem várias igrejas cristãs, onde acho que talvez a maioria das pessoas são cristãs, onde tem presbiterianismo, né, espalhado por toda a cidade, igrejas evangélicas espalhadas. Mas olha o contexto dessa cidade, dessa igreja. Essa igreja estava no meio de uma cidade onde eles adoravam tudo quanto é Deus, inclusive o deus Zeus, né, que era o mais conhecido lá entre os gregos. E essa cidade, ela vivia isso. E essa igreja estava inserida no meio dela. Olha só quantas influências essa igreja sofria. Olha quantas pessoas que se convertiam em meio a todo esse paganismo que entravam dentro dessa igreja. E nós vemos que de tudo isso, o ponto central dessa carta de Jesus à igreja de Pérgamo era para alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Nós vemos que essa igreja, ela estava ali para influenciar, porém, ela estava começando a ser influenciada pelo mundo. Olhe para o versículo 12 ainda. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui está falando de Jesus Cristo, meus irmãos. Quem está dizendo isso, quem está enviando essa carta a essa igreja, era o próprio Jesus Cristo. E aqui tem uma característica, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meus queridos, Jesus é aquele que tem a espada do juízo. Jesus, ele é amor, ele trouxe salvação, mas também ele trará juízo quando ele voltar. E essa espada é aquela que separa o joio do trigo, ou seja, aqueles crentes que são verdadeiros, que são fiéis a Deus, e aqueles que não são, que estão dentro da igreja. Essa espada separa o ímpio do justo. Essa espada é a que separará de verdade aqueles que realmente são crentes, cristãos, que amam a Deus, e aqueles que estão dentro da igreja, que estão lá somente de fachada, que não creem no Jesus Cristo, que nós cremos, que não são cristãos de verdade. Jesus, ele fará essa diferenciação, meus irmãos. Isso é verdadeiro, isso é real. E essa igreja estava sendo alertada para tomar cuidado, porque no meio dela existia o joio, existia o trigo, existiam pessoas boas, crentes verdadeiros, mas elas estavam também em meio a pessoas que não eram cristãos de verdade. E nós vemos no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Eu vejo aqui que Jesus fala, meus irmãos, igreja de Pérgamo, eu sei onde vocês estão inseridos, eu sei a dificuldade que vocês estão tendo em meio a essa cidade,
Sabe por quê? Porque essa cidade está ao trono de Satanás. Aqui nós vemos que é uma cidade onde todo tipo de heresias eram vividas. O paganismo ali era explícito. As pessoas viviam esse paganismo. As pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas criam em qualquer outro Deus, menos no Deus verdadeiro. Jesus sabia a dificuldade dessa igreja. Ele diz aqui: eu conheço onde vocês habitam. E é uma cidade onde está o trono de Satanás. Ou seja, uma cidade que não adorava ao Deus verdadeiro, mas adorava o próprio Satanás. E onde está Satanás, reina e predomina a cegueira espiritual, meus irmãos. Esse era um grande risco para essa igreja. As pessoas terem essa cegueira espiritual, não conseguirem enxergar o que realmente era verdadeiro. Onde Satanás reina, floresce o misticismo. As pessoas criam em todas as coisas, menos no Deus verdadeiro. Propaga-se o paganismo, a mentira religiosa. Era um lugar onde várias coisas erradas, doutrinas erradas, eram pregadas para tentar confundir as pessoas, os verdadeiros crentes. Bem como a perseguição. Era um lugar onde os crentes eram perseguidos. Era um lugar onde as pessoas eram perseguidas por seguirem ao Deus verdadeiro. E era uma cidade que seduzia o povo de Deus ao pecado. Existia tudo quanto é tipo de prática nessa cidade, meus irmãos. E essa igreja estava ali dentro. E, infelizmente, essa igreja estava sendo atraída, seduzida por Satanás. Porém, nós vemos, meus irmãos, que em meio a tudo isso, existem elogios para essa igreja. Jesus elogia, olha lá para o versículo 13. Ele diz, mas que era também uma igreja que conservava o nome dele. Ou seja, em meio àquela igreja existiam pessoas verdadeiras, crentes fiéis, talvez seja até a maioria desses crentes, que não negavam a sua fé. Ao contrário, ele diz aqui, ele testemunha sobre, nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, quando foi morto entre vós. Ou seja, pessoas estavam sendo mortas ali, estavam sendo perseguidas e mortas, e não estavam negando a sua fé. Existiam crentes verdadeiros naquela igreja, meus irmãos. Só que o grande problema é que essa igreja estava se adequando ao que o mundo estava ditando, aquilo que estava sendo influência ao redor deles. Esse era o grande problema dessa igreja. Não que ela não tivesse nenhum crente verdadeiro, ao contrário, existiam crentes verdadeiros que estavam morrendo por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Mas ao mesmo tempo, era uma igreja que estava abrindo as portas para o mundanismo e para heresias, doutrinas erradas entrarem dentro dela. As queixas estão aqui no versículo 14 e no 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Uma das queixas ali, meus irmãos, é que ali dentro daquela igreja, existiam pessoas que estavam sendo pedra de tropeço. Pessoas que se diziam crentes, porém que estavam levando o povo de Deus a pecar. Estavam armando ciladas para o povo de Deus pecar. Ele dá o exemplo de Balaão, que ensinava a Balaque a enganar o povo de Deus, para que eles comessem coisas sacrificadas e assim eles traíssem a confiança do nosso Deus. Para que eles fossem infiéis ao nosso Deus, e esse povo estava seguindo essa doutrina. Existiam pessoas ali dentro daquela igreja, meus irmãos, que estavam levando o povo de Deus ao erro, a se prostituírem, a viverem aquilo que o mundo vivia, aquilo que estava acontecendo ao redor. Eles estavam incentivando e fazendo ciladas para que esse povo de Deus vivesse esse engano. E nós vemos também que ele diz no versículo 15: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas eram pessoas que estavam dentro da igreja, que traziam ensinos contrários daquilo que era o verdadeiro. Ou seja, estavam tentando confundir a mente dos crentes verdadeiros daquela igreja. Olha só, quanta dificuldade, meus irmãos, além de toda essa dificuldade, onde eles estavam inseridos, uma cidade pagã, uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade que adorava o deus Mamon, que era o deus do dinheiro, porque era uma cidade muito rica.
As pessoas ali adoravam dinheiro também. Uma cidade onde a prostituição, a imoralidade era explícita. Olha só quanta dificuldade externa e também quanta dificuldade interna essa igreja estava vivendo. Olha só quantos perigos, quantas pessoas que estavam ali dentro daquela igreja, que estavam levando o povo a pecar, a se afastar de Deus, dentro da igreja, meus irmãos. E eu vejo que isso é um grande cuidado que nós devemos ter também, meus irmãos. Infelizmente, existem pessoas que se dizem crentes, estão muitas vezes no nosso meio, no meio do povo cristão, mas com o intuito somente de fazer esse povo cair. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, orar e pedir sensibilidade ao nosso Deus, para que nós possamos identificar quem são essas pessoas e para que nós possamos dar um jeito de tirar essas pessoas do convívio, porque nós sabemos que o joio, ele pode se espalhar em meio ao trigo. Mas nós sabemos, meus irmãos, que mesmo em meio a tantas dificuldades externas e internas, Jesus Cristo continua sendo o Senhor da sua igreja. É Ele que nos protege de pessoas ruins, de falsos cristãos. É Ele quem conduz os passos da sua igreja, meus irmãos. E eu vejo que mesmo em meio a tantos problemas internos ou influências externas, nosso Deus tem nos protegido. Porque nós também estamos inseridos em um mundo onde o pecado é algo comum, onde o pecado é cometido, é praticado de forma aberta e explícita. Mas nós precisamos entregar nossa vida como igreja diante do nosso Deus, o nosso protetor, pedindo para que as nossas portas não se abram para esse mundanismo, para essa vida de imoralidade dentro da igreja, para que tudo isso não entre, não adentre as portas da igreja. Ao contrário, nós possamos abrir as portas da igreja para proclamar, sim, o nosso Deus verdadeiro, para proclamar Jesus Cristo e influenciar a sociedade. Nós devemos ser ao contrário, meus irmãos, não sermos influenciados, mas sim influenciadores. Que o povo de Deus possa ser influenciador no meio onde ele está. Aqui mesmo, meus irmãos, no industrial, que a nossa igreja possa ser conhecida por uma igreja que influencia este bairro a caminhar na direção de Cristo, que nós possamos fazer isso, meus irmãos, que nós possamos ser luz em meio a trevas. Sabemos que existem vários problemas nesse bairro, problemas de imoralidade, de prostituição, de tudo quanto é tipo de pecado, mas nós temos que ser luz, referência. Nós temos que levar o evangelho a essas pessoas e não deixar com que aquilo que eles têm praticado adentrem as nossas portas e que nós comecemos a praticar aquilo que eles praticam. Eu vejo, meus irmãos, que o problema principal dessa igreja talvez não era essas influências e nem mesmo essas pessoas dentro da igreja. Esse não era o problema principal dessa igreja. Sabe qual que era o problema principal dessa igreja? Era que alguns cristãos eram fiéis, outros seguiam heresias. Porém, o problema verdadeiro é que essa igreja era conivente com esse tipo de pessoas e esse tipo de prática. O problema não era ter pecadores ou influenciadores negativos ali dentro da igreja, meus irmãos. O problema era que aqueles que eram verdadeiros cristãos, eles estavam sendo coniventes. A igreja, os líderes estavam sendo coniventes com esse tipo de prática e com esse tipo de pessoas. Nós vemos que muitas dessas pessoas dentro dessa igreja não praticavam o que foi dito por Paulo em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas pessoas, elas estavam sim conformadas com o século, ou seja, essas pessoas estavam sim se amoldando ao contexto da realidade onde eles estavam inseridos. Eram pessoas que estavam se amoldando ao mundo de pecado, meus irmãos. O amoldar tem a ver com se tornar igual. Esses dias eu levei essa palavra para os jovens, no vídeo a eles, e eu expliquei exatamente isso. O amoldar aqui é quando a gente está se tornando igual, se conformar, é você estar se tornando igual àquilo. Eu dei o exemplo do animal camaleão, aquele animal onde ele se adapta onde ele está. Se ele está num lugar verde, ele fica verde. Se ele está num lugar preto, ele fica preto. Nós muitas vezes vemos que existem crentes camaleões, pessoas que se dizem crentes, que se adaptam. Dentro da igreja ele é crente, fora da igreja ele não é crente, ou seja, aquele que se adapta onde quer que ele esteja. Isso é muito perigoso. E nós vemos que essa igreja tinha pessoas assim. E o principal, as pessoas, os crentes verdadeiros estavam se adequando, estavam se conformando com isso.
estavam sendo coniventes com esse tipo de prática, meus irmãos. Nós temos que pensar na igreja como um todo, meus irmãos. Nós temos que cuidar da pureza e da fidelidade da igreja. Nós somos noiva de Cristo, e a noiva é aquela que precisa ser fiel até a volta do noivo, meus irmãos, quando ele nos levará para vivermos com ele eternamente. Nós vemos que, ao contrário, do que esse texto de Romanos diz, essa igreja, ela não estava tendo transformação de mente. O texto diz: transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa igreja não estava tendo transformação. Essa igreja não estava vivendo, experimentando essa boa, maravilhosa, agradável vontade de Deus, meus irmãos, porque estavam permitindo pessoas que estavam trazendo influências erradas de fora do mundo para dentro da igreja, estavam permitindo isso, estavam sendo coniventes com isso. Nós vemos também que muitos dessa igreja não viviam como se fossem de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, essas pessoas se diziam convertidas, mas eles não tinham abandonado as velhas práticas, eles não tinham abandonado o velho homem, eles não estavam vivendo essa novidade de vida, e isso estava contagiando e afetando e influenciando toda a igreja. Olha só, meus irmãos, é como uma erva daninha. Você já viu uma erva daninha? Você que trabalha com mata, que trabalha com grama, que trabalha com flores, trabalha na lavoura. O que é a erva daninha? É uma planta que não serve para nada a não ser acabar com aquilo que está ao redor dela, e ela se espalha muito rápido. E esses crentes estavam sendo exatamente como essas ervas daninhas. Eles estavam se espalhando no meio daquela igreja, estavam levando aquela igreja a caminhar de uma forma que desagradava o coração de Deus, de uma forma que não era para uma igreja cristã viver. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com isso, de não sermos nós também coniventes e permitirmos mundanismo dentro da nossa igreja. Como eu disse, nós não devemos ser influenciados pelo mundo, meus irmãos. E se nós estivermos detectando isso dentro da nossa igreja, pessoas que têm praticado coisas que não são coisas que um cristão deveria ser praticado, você tem toda a autoridade de chegar a essa pessoa e conversar com ela. Falar: meu irmão, está errado isso que você está falando, está errado isso que você está dizendo. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar da santidade da nossa igreja. Nós precisamos nos mantermos puros, como disse, como uma igreja que está esperando o seu noivo, aquele que é o dono dela, vir buscar. Nós temos que cuidar da santidade da igreja, não permitir que nada de imoral entre e permaneça dentro dela. Isso não quer dizer que pessoas pecadoras como nós não podem adentrar as portas da igreja. Não quer dizer que pessoas que estão lá fora nesse momento não possam adentrar as portas da igreja. Ao contrário, a igreja está realmente para isso. Só que nós temos que receber essas pessoas e sim, influenciá-los a viver de uma forma que agrade o coração de Deus, que nos leve para perto de Jesus Cristo, e não nos adequarmos àquilo que eles praticavam lá fora, fazendo com que eles pratiquem isso aqui dentro. Vocês entenderam a diferença? Não é barrar as pessoas de fora, as pessoas que nós dizemos que estão no mundo, de entrar na igreja, mas ao contrário, recebermos essas pessoas com amor, porque isso é a nossa missão. Pregar sim o evangelho a elas e fazer com que elas vivam de acordo com a vontade de Deus e não ao contrário. E nós vemos que aqui existe uma ordem para essa igreja. Olhe para o versículo 16: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa igreja precisava se arrepender, meus irmãos, enquanto havia tempo. Eles precisavam reconhecer seu erro, pois se Jesus odiava as obras dos nicolaítas e dos seguidores de Balaão, eles também deveriam fazer a mesma coisa, deveriam odiar essas obras e não ser coniventes com elas. Assim, ele instruiu os cristãos a se transformarem
em vez de negligentes, em vigilantes. Aqueles que estavam sendo negligentes com aquelas atitudes, deveriam ser agora vigilantes. E fortalecer o povo na parte espiritual, meus irmãos, a viver a disciplina espiritual dentro da igreja, a expulsar do seu meio os nicolaítas e os seus seguidores, ou seja, a expulsar da igreja aqueles que não eram cristãos verdadeiros, aqueles que estavam ensinando doutrinas heréticas, ou seja, doutrinas que não tinham nada a ver com o que a palavra de Deus nos diz. A carta é bem clara, Jesus diz: não se conformem, se arrependam, vejam que vocês estão errados, ou seja, olhe para dentro de vocês, olhe para a vida da igreja e veja o que vocês estão fazendo de errado. Vocês estão abrindo portas para outras doutrinas que não são as minhas, para entrarem aqui dentro da igreja. Eu não quero isso. Eu não me agrado dessas doutrinas, e nós, como igreja, também não deveríamos nos agradar e sermos coniventes e deixarmos essas doutrinas correrem soltas dentro do nosso povo. Nós também devemos, meus irmãos, nos arrepender e detectar isso dentro das nossas igrejas, para que isso não cresça dentro da nossa igreja e leve a nossa igreja a caminhar por um caminho totalmente longe de Deus. Fique vigilante, meus irmãos, seja vigilante, cuide, vamos cuidar uns dos outros da nossa vida espiritual. Aquele que você vê que tem praticado coisas que não estão de acordo com o cristianismo, exorte-o com amor, ore com ele, ore por ele, faça isso. Nós possamos cuidar da igreja que não é nossa, a igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Qual que seria a consequência se eles não se arrependessem? Eles receberiam o juízo de Deus, pois a falta de arrependimento denota que a pessoa não é convertida de verdade, não ama a Deus. Aqueles que não se arrependeram ou que não se arrependerem denotam que eles realmente não amam a Deus, porque aquele que é de Jesus, aquele que foi realmente convertido e transformado, ele se arrepende, ele é humilde o suficiente para entender que ele precisa de mudança, para que ele precisa deixar de praticar aquilo que ele pratica e viver uma nova vida. Isso demonstra amor a Deus. E eu vejo, pois aquele que teve o seu coração transformado pelo sangue de Jesus, ele não tem prazer em praticar aquilo que desagrada a Deus. Ao contrário, aquele que foi realmente alcançado, lavado pelo sangue de Jesus, ao contrário, o prazer dele está em servir a Deus e fazer a vontade dele, em agradar a ele a todo momento. Antes, o seu prazer está em viver de uma forma reta, com a intenção de satisfazer ao nosso Deus. Que seja assim, meus irmãos, que nós possamos viver essa integridade, que nós possamos viver como uma igreja que não seja influenciada, mas seja influenciadora no meio que nós estamos. Que isso possa ser realidade na nossa vida. E nós vemos que tem uma promessa. Essa promessa está no versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós vemos aqui o maná escondido. O que seria esse prêmio, meus irmãos? Eu vejo que aqui é ter a comunhão perfeita e eterna com o nosso Deus. O maná tem a ver com provisão de Deus. No deserto, quando o povo de Deus estava lá, quando tinham saído da escravidão do Egito, Deus os mandou o maná vindo do céu, o alimento vindo do céu, para que eles pudessem continuar na caminhada. Era a provisão de Deus para aquele povo. E aqui diz, aquele que cumprir tudo isso, aquilo que está escrito no texto, na carta, aqueles que realmente cuidarem da vida da igreja, aqueles que levarem a igreja a ser uma influenciadora ao invés de influenciada pelo mundo, eles receberão a presença, a comunhão perfeita do nosso Deus. E isso será na volta de Cristo, meus irmãos, quando nós viveremos essa comunhão eternamente, quando a igreja, quando nós vamos poder viver eternamente na presença, gozando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso possa encher sua vida, o seu coração, meus irmãos. Existe uma promessa, nós viveremos essa comunhão, nós teremos essa provisão eterna para todo sempre, quando Jesus voltar. E essa pedrinha, ela tem a ver com um prêmio que o vencedor de corridas recebia naquela época. Os vencedores de corridas, eles recebiam uma pedrinha, que era como se fosse um prêmio. É isso que nós vamos ganhar, meus irmãos. A vida eterna é um prêmio
é o maior prêmio que nós podemos ter. E Deus ainda promete galardão para nós, promete prêmios para nós, quando nós estivermos com Ele nos céus, quando Ele voltar e glorificar nosso corpo, e nós nos levar para viver com Ele na eternidade. Ele nos dará um novo nome, ou seja, uma nova direção para a vida, um novo projeto de vida, uma mudança de vida, da vida mortal para a vida eterna. É isso que Deus tem guardado para a sua igreja, aqueles que se arrependem, aqueles que buscam viver segundo a sua vontade. E eu vejo que quando Ele voltar, Ele promete que tudo vai se fazer novo, meus irmãos, assim como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que é realmente de Cristo, ele deixa o passado para trás e vive uma nova vida, a vida com Cristo. E nós começamos a viver essa nova vida aqui na terra e terminaremos na eternidade, meus irmãos. A nova vida com Cristo começa na terra e termina com Ele na eternidade. Que seja assim na nossa vida, que seja assim com a nossa igreja. Que em nome de Jesus nós possamos extrair essas verdades que essa carta nos transmite como igreja, que nós não permitamos, meus irmãos, que pessoas vivam em pecado dentro da nossa comunidade, mas que nós, principalmente nós, começando de nós, possamos viver uma vida santa, agradável a Deus, que olha firmemente para Ele e firmemente segue seus passos a cada dia, em nome de Jesus. Que Ele nos ajude como igreja a vivermos a sua vontade, a vivermos longe do mundo, ao contrário, influenciando o mundo, a buscá-lo e a viver perante e prostrado diante dele. Que seja assim conosco, que seja assim com você, que seja assim com a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que nos exorta, que nos desafia a mudança, Pai. Obrigado porque através dela nós sabemos por onde nós devemos caminhar como igreja, aqui nesse tempo que temos vivido, Pai, tempo tão difícil, onde também estamos rodeados de influências negativas, Pai. Nos ajude a mantermos a santidade, a pureza da tua igreja, porque ela é tua, ela não é nossa. Nos ajude como cristãos verdadeiros a vivermos a nova vida com o Senhor, a viver a vida de pessoas que foram remidas pelo teu sangue, que o velho homem não venha viver em nós, mas que nós possamos viver a nova criatura que o Senhor nos permite viver, através da tua cruz, Pai. Nos ajude a sermos uma igreja que agrade o seu coração, que propague as tuas verdades pelo mundo, Pai. Que ao invés de sermos contaminados pelo pecado do mundo, nós possamos ser influenciadores que levam a tua luz a esse mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, Pai. Nos ajude. Abençoe cada irmão, cada irmã, que possamos ser cristãos verdadeiros, fiéis a Ti, Pai. Que mesmo diante da morte, nós possamos continuar firmes e sem negar o Teu nome e sem negar a nossa fé. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente, você, toda a sua família, abençoar o seu coração e sua mente. Que esse domingo possa ser um domingo abençoado para todos vocês. E logo mais à noite, você que pode, nós teremos o culto presencial às 18 horas aqui na nossa igreja. Você que pode participar, você que não está no grupo de risco, venha. Quarta-feira passada foi um culto abençoado, onde muitos irmãos puderam estar, mesmo com restrições. Nós podemos cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Deus e ouvir a palavra dele. Não deixe de vir, se prepare, se programe, será um culto de 1 hora, das 18 horas às 19 horas, um culto de 1 hora. Mas venha para cultuar o nosso Deus, para aprender mais da palavra dele, em nome de Jesus. Fiquem com ele, que Deus abençoe a sua vida e lhes dê um domingo abençoado na presença dele. Um grande abraço.